Olá, meus irmãos e irmãs, paz e bem. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele seja para sempre louvado. Hoje é quinta-feira, dia 23 de fevereiro de 2022, é o segundo dia do nosso projeto Sementes da Quaresma. E leremos na manhã de hoje, no dia de hoje, não sei em que momento do dia você está assistindo esse vídeo, o texto indicado pelo livro de oração comum para o dia de hoje, que é o Salmo de número 51. Eu lerei apenas os 4 primeiros versículos. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Porque contra ti somente pequei e fiz o que é mal perante os teus olhos. Meus irmãos, estamos na Quaresma e é um tempo para refletirmos acerca do pecado. Na verdade, o nosso foco não deve ser o pecado, mas o arrependimento, que é a cura e superação do pecado. Conquanto seja assim, é necessário que antes de falarmos do arrependimento, tenhamos uma reflexão acerca do que vem a ser o pecado. Existem posições extremadas em relação ao pecado. Há aquelas pessoas que seguem a linha do Roberto Carlos, que diz mais ou menos assim em uma de suas canções: me diga, amigo meu, será que tudo o que eu gosto é imoral, é ilegal ou engorda? Ou seja, todas as coisas que estão relacionadas com o seu prazer, com o seu contentamento, seriam indevidas, seriam pecaminosas, quer seja porque transgridem a lei, a moral, ou fazem mal ao corpo, engorda. Mas um outro extremo em relação ao pecado é aquele pessoal que adota a posição do Chico Buarque na canção em que ele diz: não existe pecado do lado de baixo do Equador. Essas são posições extremadas, porque nem todo prazer é pecaminoso e há pecados, existem pecados. A pergunta é: o que vem a ser um pecado? Nesse momento é importante que eu lhe faça um alerta. O instrumento mais relevante para a mensuração pessoal de se aquilo que estamos fazendo é ou não pecado é a nossa própria consciência. Contudo, é possível que, vivendo como vivemos numa sociedade tão multifacetada, a nossa consciência esteja empedernida, endurecida, embrutecida, ou, por outro lado, a nossa consciência esteja vendo a tudo e a todas as coisas que estão relacionadas com a nossa alegria, com o nosso prazer, com o nosso contentamento como pecado. Então, para que nós possamos usar a nossa consciência como medida, parâmetro para as decisões que vamos fazer, é preciso, antes de tudo, que purifiquemos a nossa consciência e, de certa forma, que resetemos a nossa consciência segundo Deus, para que ela possa, a partir da instrução do Espírito Santo, nos servir de guia, nos servir de prumo, para que oriente as nossas próprias decisões em relação aos nossos próprios comportamentos. Então, deixe-me fazer alguns esclarecimentos sobre o tema pecado. Segundo Jesus de Nazaré, em primeiro lugar, há pecados que se praticam do lado de fora e há pecados que são praticados do lado de dentro. Há pecados que eu faço com as mãos, com os lábios, com o meu corpo, agindo, interferindo no mundo e interagindo com outras pessoas. E há pecados que acontecem no meu coração, na minha mente. Jesus disse isso claramente quando disse: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que
olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou com ela. Logo, há pecados que são praticados do lado de fora com o corpo e há pecados que são praticados do lado de dentro, no coração ou na mente. Em segundo lugar, talvez o ponto mais importante desta reflexão é que Jesus nos ensinou que a síntese da lei e dos profetas é esta: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua mente, com todo o teu entendimento. Amarás a Deus com todas as tuas forças e ao teu próximo tu amarás como te amas a ti mesmo. Então, o mandamento do Senhor Jesus é um amor que tem três dimensões simultâneas. É o amor que se dirige a Deus, é o amor que se dirige a mim e é o amor que se dirige ao próximo. Portanto, pecado é a transgressão do mandamento de Deus. Portanto, se o mandamento de Deus é amar, o que é o pecado? É o desamor. É o ato pelo qual eu violento a mim mesmo, violento ao próximo. Isto é pecado segundo a lei dada por Jesus de Nazaré. Pecado é essencialmente um ato de desamor. Martô, eu entendi isso, mas ainda para mim é muito etérea a ideia do que vem a ser desamor. Desamor é o ato pelo qual eu falto com o respeito, que eu violento o meu próprio ser ou o outro ser. O pecado é aquele comportamento ou sentimento nutrido no coração ou na mente que tende a tornar a outra pessoa objeto, coisa, que não respeita a dignidade do ser humano que habita o outro, mais do que o ser humano. Cada um de nós é uma manifestação da divindade. Por isso, quando eu agrido a mim mesmo, eu violento a Deus. Quando eu agrido o meu próximo, eu violento a Deus. Por isso é que Davi disse: contra ti somente pequei, porque todo pecado é um ato de rebeldia e de violência contra Deus que se manifesta em mim e que se manifesta no próximo. Em último lugar, eu gostaria de dizer a você quais são os frutos do pecado. Os frutos do pecado são o embrutecimento da consciência. Quando a gente está metido no pecado durante muito tempo, a nossa consciência se torna insensível, empedernida, como pedra. E ela já não percebe, ela já não serve mais para a nossa própria orientação. O pecado gera como fruto o sofrimento que é autoimposto ou que é infringido às outras pessoas. Por fim, o pecado produz a destruição. Eu comecei esse vídeo dizendo que o pecado tem solução, o pecado tem cura, o pecado tem uma superação. É por isso que Davi, no Salmo 51, diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. A cura para o pecado é o arrependimento. É permitir que a nossa consciência, curada de todas as influências culturais que transformam a todo prazer em pecado, pode agora ser colocada diante de Deus e dizer: ó Deus, lava-me completamente e ficarei limpo de toda a minha iniquidade, purifica-me de todo o pecado. Vamos orar juntos? Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus resete a nossa consciência para que ela nos seja útil para a vida e para, segundo a palavra de Deus, no poder do seu Espírito Santo, ser prumo e guia para a nossa caminhada neste mundo. Ó Deus eterno, faço minhas palavras do salmista Davi. Socorre-me com a multidão das tuas misericórdias. Lava-nos, Senhor, com a tua compaixão, para que o passado não seja um fardo que levemos continuamente. Pelo contrário, a renovação da consciência, a liberação dos patamares antigos de escravidão e de servidão, a dor auto-infringida ou produzida sobre os outros. Superado tudo isso, vivamos em plena comunhão contigo, em intimidade santa contigo, ó Senhor. Em nome de Jesus. Amém.